Olá, meu nome é Tati Nigro e estamos aqui na Wavecast. Wavecast é um podcast da Wave Woman World. Sejam todas muito bem-vindas e estamos aqui diretamente do coração de São Paulo, nesse epicentro urbano, com Núbia Lentz. Núbia, um prazer e uma honra tê-la aqui conosco. Prazer todo meu, Tati. Obrigada. Vamos lá. Núbia, primeira pergunta para você. Na sua fase atual, qual é o seu porquê? Meu porquê? O que faz brilhar seus olhos? O que te move? Essa pergunta é inspirada em Simon Sinek, o TED Talker com maiores visualizações, tem 57 milhões de visualizações no YouTube, e ele faz essa pergunta: o que nos move? Por onde a gente começa? Por onde a gente se inspira? Então é o início de tudo. Ai, super profunda, né? Merece uma reflexão, assim, né? Me lembrei agora quando eu tinha 7 anos e tudo eu queria saber o porquê, né? Comecei cedo a querer saber o porquê de tudo. Mas o que me move hoje é exatamente esse movimento que a gente está fazendo e que ao longo do caminho a gente vai encontrando outras pessoas se engajando. É uma causa, né? Uma causa humanitária, uma causa pelo planeta. Nesses últimos 10 anos, mais ou menos, eu vejo mais pessoas se engajando. Antes era meio solitária essa coisa de esse movimento para salvar o planeta. E não é salvar o planeta, não é só uma frase de efeito, não. São as pequenas atitudes que cada um de nós exercita, toma no dia a dia, né? Então, as minhas atitudes no dia a dia, elas têm a ver com tudo isso. Então, quanto mais gente, né, capacitada, consciente do que ela está fazendo aqui nesse planeta e do que ela tem que deixar de legado para as futuras gerações e para ela mesma poder usufruir de uma vida melhor, eu acho que é o que me move. E eu estou feliz porque isso não é mais tão solitário. A gente tem aí milhares, milhões de pessoas nessa mesma onda, nesse mesmo movimento, e vamos juntos. E é bárbaro. Compartilha com a gente, Núbia, o que é ser uma manauara nascida em Manaus e ter conquistado um espaço na sociedade que a trouxe até São Paulo. Mas antes, eu acho que eu vou pular a pergunta. Eu vou pular essa primeira pergunta. Porque como você trouxe o seu porquê e tem a ver com toda essa questão da sustentabilidade que hoje em dia está muito em voga, mas que antigamente não. Por isso que você traz a questão do solitário. Porque você é uma das percursoras a levantar essa bandeira. Você realmente é uma das mulheres que trabalha com isso desde 2005? Desde 2001, ou seja, há 23 anos você trabalha nessa pauta que hoje é relevante. Então, você está há 2 décadas vivenciando esses valores, né, que hoje são praticamente exigidos das empresas ou exigidos da nossa comunidade, mundialmente falando, mas você não. Você fazia isso por essência. Você fazia isso já 2 décadas atrás. Então, eu vou colocar aqui a pergunta para você. Você trabalha com projetos sustentáveis há mais de 2 décadas, iniciando seu trajeto em relações a esses temas em uma época que não se falava quase nada ou praticamente nada sobre isso. Em uma época onde não se existia metas em relação a esses temas, muito menos exigências de ações práticas, nem em âmbito empresarial e nem em âmbito social. E sequer em âmbito individual, porque você trouxe agora, né, a questão do que nós podemos fazer individualmente para colaborar com toda a nossa sociedade em relação a isso. Por que você enveredou desde cedo nesse caminho que hoje está tão em voga? Nossa, aí a gente vai lá para o início, né? Nascer em Manaus é um privilégio. Manaus é uma cidade, a capital do Amazonas, o maior estado brasileiro, e Manaus está literalmente no meio da selva, né? Uma cidade pequena, 2.200.000 habitantes, mas uma cidade onde eu nasci e que tem uma importância e um valor muito grande para mim, é inestimável. E filha de pai militar,
mãe professora, mas depois funcionária pública federal também, do Ministério da Agricultura, moramos na Vila Militar. E na Vila Militar, que ficava também em um bairro perto do quartel, onde tinha toda uma natureza, ali à nossa disposição era o meu laboratório. Então eu comecei a ter um laboratório aos 8, 9 anos de idade. Eu já andava no mato, procurando vagalumes, borboletas, passarinhos, sem matar nenhum, óbvio, né? Óbvio. Mas a gente teve essa infância, né? Essa infância com esse contato. Muito privilegiada. Super, super privilegiada. E então eu aprendi muito cedo a respeitar a natureza, né? A saber o que aquela árvore estava fazendo ali, o que aquela cobra papagaio, que você ouviu o barulho, o que o bichinho era daquela cor, que ele se escondia entre as folhas. Então, essa foi a minha infância, né? E aí eu fui crescer e fui para frente, estudei pedagogia, estudei comunicação, e quando eu comecei a fazer a faculdade de comunicação, eu fiz publicidade e propaganda, eu não queria ser uma publicitária que vendia copo, sabonete. Queria mais, né? Então, aquela época estava começando a se falar em responsabilidade social corporativa. E eu fui fazer uma especialização nessa área na Fundação Dom Cabral. Então, me especializei. E quando eu comecei a ter contato com o conteúdo, com o curso da Fundação Dom Cabral, um novo mundo se abriu, né? E então, não tem mais volta. A gente só pode andar para frente. Para trás não dá para ir. E aí a evolução veio acontecendo e eu fui conhecendo outras pessoas. Mas um marco muito importante na minha carreira foi em 2003 para 2004, quando eu fui convidada para fazer parte de um programa de lideranças da Fundação Avina. Isso realmente foi um diferencial. Uma fundação suíça que investia em lideranças que atuavam em seus territórios exatamente nesse movimento de responsabilidade social corporativa. Era um momento em que as empresas estavam começando a assumir responsabilidades, colocando metas e começaram a investir em programas para ajudar as comunidades. Enfim, era a empresa assumindo responsabilidade com a comunidade na área em que elas atuavam. Então, eu comecei nesse movimento. E aí foi indo. Em 2008 eu estava totalmente mergulhada em sustentabilidade. Depois de passar de responsabilidade social corporativa para sustentabilidade. E aí começou uma experiência bárbara, que foi o trabalho que eu fiz durante 3 anos e meio na Fundação Amazonas Sustentável, hoje Fundação Amazônia Sustentável. A fundação ela é responsável pela gestão das unidades estaduais de conservação do estado do Amazonas. E o grande desafio para manter essas unidades, essas áreas livres de desmatamento, de qualquer atividade legal, é gerar trabalho e renda para as comunidades ribeirinhas, né, as comunidades tradicionais que habitam aquelas regiões. E aí um novo mundo se abriu, conheci muita gente bacana, tanto na comunidade como pessoas de fora, para ajudar nessa missão de manter a floresta em pé. E assim eu comecei e hoje eu estou aqui, nessa selva de pedra. E como você veio parar aqui? Me conta. Olha, aqui foi uma das perguntas, né? Como que você trouxe... Daí a minha primeira pergunta, né? Compartilha com a gente o que é ser manauara. Então já entendi que é um privilégio ter nascido lá e ter tido essa infância em contato com toda essa natureza que nos falta nessa selva de pedra, e ter nascido em Manaus e ter conquistado um espaço na sociedade que a trouxe até São Paulo, né? Você teve essas conquistas profissionais que te trouxeram para esse núcleo paulista. Quando foi isso? Bom, eu mudei para cá em 2014, final de 2014, início de 2015,
Mas antes disso, a minha relação com São Paulo já era muito próxima, né? Por conta também de atender as empresas que eu fazia consultoria, como pela Fundação Amazônia Sustentável, que eu tinha também um trabalho de captação de recurso, de relações públicas, de relações governamentais, relações institucionais. Então, esse escopo todo de trabalho, ele me possibilitou o contato com muitas empresas. E no meio disso tudo, eu conheci uma artista plástica maravilhosa, Bia Dória. E Bia, a primeira viagem dela para o Amazonas, para a Floresta Amazônica, foi eu que organizei a expedição. Olha que legal. A Bia nunca tinha ido ao Amazonas e ela faz esculturas, né, com resíduos de floresta, e ela se interessou de começar a fazer as esculturas com madeiras da Floresta Amazônica. Então, eu e Bia nos conhecemos, organizamos essa expedição juntas e a Bia fez essa expedição. Foi em 2006, mais ou menos, 2006, 2007. E foi muito bacana. Depois ela fez as esculturas, fez tudo com madeira da Floresta Amazônica, certificada com selo FSC. E esse projeto me abriu para um outro projeto com a Mil Madeiras Preciosas, que é a empresa que faz manejo florestal de impacto reduzido, lá em Itacoatiara, também próximo de Manaus. Essa empresa, ela resolveu também conscientizar os arquitetos aqui em São Paulo para a importância de usar madeira certificada e não madeira ilegal, madeira de desmatamento. Então, eu passei quase um ano encontrando arquitetos na Gabriel Monteiro da Silva, fazendo palestras para esses arquitetos, mostrando a importância de usar madeira de manejo florestal certificada, ter toda a cadeia de custódia, né? E aí me deu um outro projeto com o Fabrício Giannoni, um designer, né, super conhecido. Fabrício, eu fiz a curadoria da coleção Amazonas. Fabrício criou essa coleção chamada Amazonas, com madeiras da área de manejo lá de Itacoatiara, da Mil. Fabrício foi até lá, foi a Parintins, foi ao festival, ficou encantado com tudo que viu. E eu ganhei até um colar que ele fez em minha homenagem, chamado Encontro das Águas. Que lindo! Metade coração de negro, metade quartzo rosa. É um colar lindíssimo. Ai, depois manda foto que eu vou postar. E o bacana dessa iniciativa do Fabrício é que, como a Mil Madeiras Preciosas forneceu as madeiras para ele fazer a coleção, o Fabrício ele retornou 7,5% dos lucros para projetos na comunidade. Que porque bacana. essa empresa, a Precious Woods, a Mil Madeiras Preciosas, ela está ali na Itacoatiara, Silves e Itapiranga, né? São municípios grandes. E ela, como é uma empresa que tem responsabilidade social corporativa desde sempre, ela sempre fez os projetos e investimento social privado nas comunidades. Bacana. Então, parte das vendas dessa coleção, dos lucros, né, de 7,5%, foram aplicadas em projetos da comunidade. Tati, tem tanta história aí, agora eu vou me lembrando uma, eu quero outra. Saber todas. E aí, isso me capacitou, né? Me capacitou muito para desenvolver projetos com outras empresas, outros parceiros, e ao longo de 24 anos atuando nessa área, tem muita história para contar. Muita história para contar. Me conta mais uma coisa que eu acho super legal. Quando eu te conheci, você falou para mim, Tati, eu sou uma porta-voz da ODS 5, porque eu sou uma entusiasta dos projetos e missões em relação a essa pauta que é a equidade de gêneros. Compartilha com a gente um pouquinho sobre essa pauta também tão relevante e que você já está nessa causa há muito tempo. Você é considerada uma mulher extremamente avant-garde, você sabe, né? Avant-garde são mulheres ou pessoas
que estão à frente do seu tempo. Então, vocês têm aqui conosco uma mulher muito avant-garde. Obrigada. Você maravilhosa. Não, mas vou te falar. Então, somos. Então, me fala sobre a ODS número 5. Tá, ODS número 5. Bom, acho importante também você trazer, porque eu já desde que lancei a Wave o ano passado, eu trouxe para o público este tema. Eu desenhei uma timeline falando desde da explosão do Big Bang até o dia na época, que era junho de 2023, e 2030, que será o grande ano, né? Que todas as empresas e todas as sociedades terão que estar alinhadas com a ONU em relação às 17 ODSs, não só as 5. Então, conta pra gente um pouquinho por que as 5 te move. Por que as 5 me move, né? Na verdade, assim, todas elas me movem. Sim, sem dúvida. Mas a 5 é muito especial e pelo fato de eu ser mulher, né? E ao longo desses meus 62 anos eu ter presenciado, ter vivido tantas dificuldades, discriminação, só pelo fato de ser mulher. Você trabalhou em ambientes muito masculinos, não machistas, sempre. Masculinos, sempre muito masculinos. Masculinos e machistas. E machistas, porque o machismo era uma coisa aceitável, né? Sim, imagina, veio tantos anos atrás. E o ano que eu nasci, 1961, né? A gente vivia aquela cultura mesmo, né? Bem machista, e foi criada, graças a Deus, que num ambiente de muito amor, muita disciplina, mas muito amor, muito carinho, muito respeito, né? E isso equilibra as coisas, né? Mas quando você sai de casa, do seu ambiente de conforto, da sua zona de conforto, toda a proteção do seu pai e da sua mãe, e você vai para o mercado de trabalho, você lida com coisas para as quais você não está preparada, né? Então, essa discriminação pelo fato de ser mulher e pelas oportunidades melhores sempre serem reservadas e estarem guardadas para os homens, né? Então, tudo isso ficou na minha cabeça durante todo esse tempo. E eu sempre fui muito ativista, né? Sempre fui daquelas... Eu nunca me conformei e eu sempre achava que a gente podia melhorar tudo e eu sempre procurava, com jeitinho, tudo, melhorar esses ambientes, né? E de trabalho, principalmente. Então, quando as metas quando mudou de ODM para ODS... E qual é a diferença, só para entender? O ODM eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? E depois virou a ODS. Então, quando mudou de ODM para ODS, e a igualdade de gênero, lá o número 5, e depois de entender o papel da mulher, não só em casa, mas na comunidade, e de achar que estava faltando mais mulher na política, mais mulher para empreender, mais mulher empreendedora, mais mulher presidente de empresa. Então, a gente precisava de mais mulheres. Eu estava cansada de ouvir aquela frase: por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Eu detesto essa frase. Tati, eu acho que não tem coisa mais ridícula do que essa frase. Sim. Ou seja, e a gente se acostumou com aquilo e as mulheres ficavam até felizes de serem reconhecidas como a mulher que dava suporte para o homem chegar naquela posição. E ela atrás, nunca ao lado, nem à frente, atrás. Então, essa frase me incomodava muito. E eu falei assim, bom, né? A gente está vivendo agora uma revolução. É uma revolução onde as mulheres estão, sim, ocupando o seu espaço. E outra coisa que a gente aprendeu, incutiram na nossa cabeça, que ser feminista era feio, ser feminista era ruim. Não, feminista era uma mulher que era mal amada, que era uma pessoa que nunca casou, não tem família, não teve filhos, então ela era feminista, não restava outra coisa a essa mulher a não ser
balançar a bandeirinha do feminismo, e a gente cresceu ouvindo que feministas queimavam sutiãs em praça pública, né? Ou E elas eram até um feministas... pouco agressivas, né? Ela tem Exato, exato. essa figuração desse papel dessa feminista que eram grosseiras, agressivas e não delicadas, porque as feministas podem ser delicadas, sedutoras. Devem. Todos nós devemos ser homens, mulheres, enfim, independente do gênero. Todas as pessoas devem ser educadas e sedutoras, envolventes, enfim. E a gente tem uma causa, né? Então, eu é uma causa que a própria Wave se baseia e muito. E você sabe, eu vou compartilhar uma coisa aqui que só minhas melhores amigas sabem. Porque minha mãe fala, filha, você não pode falar essas coisas, mas eu falo desde pequenininha, Núbia. Quando eu era pequenininha, eu falei para minha mãe assim, mãe, por que se luta tanto pela igualdade de sexos? Por que as mulheres querem se igualar aos homens? E minha mãe não sabia me responder. E eu cheguei para ela e falei assim, sabe por quê, mãe? Porque se a gente for se igualar aos homens, a gente vai ter que se rebaixar. Sabe? Muito bom. Eu falei, mãe, por que a gente tem que se rebaixar? Eu não entendo isso. Porque na minha cabeça de criança, nós mulheres já éramos superiores a eles por essência. Embora eu acredite na equidade, tá? Mas eu falo na essência do feminino, porque sim, nós somos útero, nós que recebemos a vida, nós que damos a luz e que nós realmente sabemos que os homens são ou filhos de mulheres ou maridos de mulheres. Eles não têm como fugir disso, não é? Irmãos de mulheres. Não tem como fugir. E nós temos a missão de trazer seres do divino, do espaço, do etéreo, que, enfim, não é religioso isso, é científico, através do nosso corpo, por planeta Terra. Então, quer missão mais linda do que essa? Quer profundidade, conexão com o divino mais linda do que esse? Então, as mulheres, para mim, elas eram seres iluminados. São, né? Elas não eram, somos, né? Mas de pequenininho eu falava, meu Deus, olha essas mulheres, ficava encantada com as minhas tias, ficava encantada com as mulheres, embora eu seja apaixonada pelo meu pai. Porém, eu via nelas uma força que muitas vezes eu não via nas minhas referências masculinas, né? É verdade. Eu via uma força. É verdade. Mas eu via minha mãe... meu pai serviu na fronteira do Amazonas com a Colômbia, e a minha mãe, ela era professora na fronteira, ela lecionava na escola, e a minha mãe, ela trabalhava fora, mas ela só conseguia trabalhar fora porque ela dava conta de casa. Sim. O que é dar conta de casa? É cuidar dos filhos, né? É marido, a casa em ordem do marido, das refeições, das roupas. Exatamente, de tudo. E a gente assistiu a Oprah agora, recentemente, e foi maravilhoso quando ela fala que a avó dela falou, Abigail, pay attention. Veja eu aqui estendendo roupa, lavando a roupa da família, e ela fala internamente, não, vovó, eu não quero ser essa mulher. Eu não serei essa mulher. É maravilhoso. É verdade. E você teve isso quando você era pequenininha assistindo sua mãe? Minha mãe, ela rompeu barreiras também. Ela rompeu barreiras. Minha mãe, ela tinha uma jornada exaustiva, né? Para trabalhar fora, para educar os filhos, fazer tudo em casa, e ela foi estudar. Minha mãe foi fazer faculdade de pedagogia. Nós já éramos adolescentes, mas minha mãe foi lá e fez. Então, minha mãe, ela qual é o nome dessa mãe? Nira, Aldenira. Aldenira, dona Aldenira. Mamãe quebrou barreiras, mamãe aprendeu a dirigir, mamãe dirigiu o carro dela, sempre muito para frente, né? E sempre. Agora ela viaja o mundo inteiro com as amigas. Quantos anos tem sua mãe? Mamãe tá com 82, papai tá com 85. Olha que mas, assim, voltando um pouco para a nossa história, para a ODS, eu abracei como causa. Então, observar essas questões todas, a igualdade de gêneros, a gente está evoluindo,
para a paridade de gêneros, né? Então, essa paridade, a gente está em busca dessa paridade. E de que forma que a gente pode contribuir? Contribuir exatamente colocando luz sobre esse assunto, né? Nós temos metas para serem atingidas até 2030. E a gente está muito longe disso. E eu fico angustiada quando eu ouço as projeções não só da ONU Mulheres, mas do Fórum Econômico Mundial. E o Guterres, que é o secretário-geral da ONU, no pronunciamento dele de 2023, ele falou: precisamos de 300 anos para atingir a igualdade de gêneros. Olha só. Em junho do mesmo ano, o World Economic Forum ele publicou um estudo onde ele afirmava que eram necessários 167 anos para a gente alcançar essa igualdade de gêneros. Mas, Tati, ou 300 ou 167, é tempo demais para a gente ver essa mudança acontecer. Então, amiga, o que a gente tem que fazer como mulher, né? Como visionária que você é, que eu sou, não resta alternativa a não ser Se unir. Sim, se unir e tornar esse ambiente mais dinâmico, dar mais velocidade para essas ações que precisam ser colocadas. Perfeito. Acelerar mesmo e incluir, trazer mulheres e meninas, porque não é só mulher. A própria Oprah falou da importância de capacitar mulheres e meninas. E o que é essa capacitação? É prepará-las não só para o mercado de trabalho, mas, acima de tudo, para saber qual é o papel da mulher na sociedade. E você sabe que na sustentabilidade a mulher tem um papel muito importante. Na minha região, na Amazônia, se você olhar as lideranças comunitárias, as lideranças nas famílias, são mulheres, as líderes são mulheres. São as mulheres que garantem, né, que aquela família, que aquela casa vai ter uma atividade econômica. Ela está lá, trabalhando, fazendo artesanato, fazendo a farinha, pescando, levando o filho para a escola, e olha que insistindo para que ele não falte na escola. Exatamente. É um papel muito feminino isso dentro das núcleos familiares. Exato. Então, preparar, capacitar essas mulheres e meninas, né? Você sabe que é um conceito da Wave. Quando eu fui fundar a Wave, eu estava com uma parceira que tem um grupo 50+. E quando eu cheguei para ela, eu falei assim, eu não quero fazer um grupo 50+. Primeiro que eu ainda não cheguei nos 50, mas mesmo que eu tivesse chegado, eu quero potencializar, eu quero unir meninas que realmente vão usufruir de ensinamentos e compartilhamentos de nós, mulheres mais velhas, que já pavimentamos um caminho e já, obviamente, caminhamos em pavimentos que as baby boomers e você mesmo, realmente, como uma mulher aos 62 anos, então já caminhou muito, já fez muito pela nossa causa, porque eu tenho certeza que agora é a pauta ODS5, mas que em toda a sua trajetória você levantou essa bandeira, porque realmente eu tenho certeza que nós mulheres precisamos se unir para potencializar essas meninas. Quando a Oprah falou isso, bateu no meu coração, porque eu falei, nossa, eu estou no caminho certo com a Wave. Bateu no nosso coração nesse sentido, porque essas meninas, sim, elas são o nosso futuro, o futuro não só do Brasil, como o futuro do planeta. E uma das coisas que eu falo, brinco, mas não, falando muito sério, a ambição da Wave, a missão da Wave é impactar mulheres e meninas que ainda nem nasceram. Tudo que a gente está construindo agora será em benefício dessas meninas. Então, bem, Tati. Obrigada. Eu fico super feliz de ouvir você falar dessa forma. Isso só demonstra o seu compromisso, que é um compromisso meu também, com novas lideranças, formar novas lideranças, né? Como você bem disse, eu estou com 62. Maravilhosa, não parece nenhum, mas... E nós temos finitude, nós somos finitas, a gente vai... Então, o meu papel agora é retribuir. E de que forma eu retribuo?
pegando na mão, né, de meninas, de mulheres mais novas e compartilhando as minhas experiências, fazendo mentorias, trazendo para o nosso ambiente esse ambiente em que a gente se ajuda, em que a gente se incentiva, em que a gente coloca uma visão maior, né? E não essa visão simplista e também míope de que você está sozinha por sua conta. Eu não faço parte desse grupo que está sozinho nem por minha conta. Principalmente nos últimos 2 anos, essa visão se ampliou muito quando eu conheci outras mulheres que têm dentro delas a mesma força, a mesma luz e a mesma vontade de ajudar que eu tenho, que você tem. Sim. Então, isso nos diferencia. E eu sinto também que eu falo do flow. Quando eu fundei a Wave, começou um flow na minha vida. Eu não sei se falar o flow, o movimento, você fala do movimento, né? De a vida trazer para perto pessoas com os mesmos valores. Tanto é que no meu neon fala Your vibe attracts your tribe. Porque O universo conspirando. O universo atraindo. E uma outra coisa, é tá? Uma coisa fabulosa que eu estou vivenciando na própria pele. Então, as pessoas não acreditam. Eu falo, eu tenho um desejo, eu imaginei algo assim, eu acho que vai ser importante para a Wave. E o universo me traz. Mas é o que a Oprah falou. Propósito. Né? Tudo que você faz tem um propósito. E eu acredito exatamente nisso. A gente vai encontrando os nossos pares, os nossos iguais. Eu não acredito naquela história dos opostos se atraem. Também não. Atraem por oposto nenhum. Nossa, me dá preguiça. E repele, até repele, não é verdade? Eu quero estar junto com os meus pares, com os afins iguais, porque aí a gente evolui mais rápido, a gente potencializa tudo e aperfeiçoa o que a gente está fazendo. Então, eu quero conhecer cada vez mais mulheres que tenham o mesmo compromisso que eu tenho, o mesmo comprometimento que eu tenho, que queiram as mesmas coisas, né? Eu penso no mundo para os meus netos, para os meus bisnetos, né? Eu já estou quase saindo dele, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar, que vai ser seu legado, por isso. Vai ser o seu legado. E nós temos um projeto juntas. E eu coloquei aqui, amplificar a voz da conscientização da floresta em pé. Você já trouxe essa frase que, para mim, quando eu escutei pela primeira vez, eu falei, nossa, tem todo sentido. E uma das coisas, desde que eu fundei a Wave, eu falei, eu quero ir para a Amazônia, eu quero levar empresárias para a Amazônia. E minhas amigas empresárias falam, não, Tati, o que a gente vai fazer na Amazônia? Vamos para Paris. Eu falei, gente, a gente já foi para Paris milhões de vezes. E eu, a primeira vez que fui para a Amazônia, em 2011, eu me encantei num grau, assim, porque foi uma viagem muito especial, foi pelo spa do Ravenna. Então, foi uma imersão, junto com o Moema Soares, com o próprio Dr. Ravenna, na época ainda vivo. E a gente vivenciou momentos lá que, para mim, foram marcantes e inesquecíveis. E eu falei, todo mundo precisa sentir, o mundo todo quer vir para o Brasil, e muitas vezes os gringos dão mais valor à Amazônia do que os próprios brasileiros. Verdade. E eu não falo o mundo todo, então, eu falo, na verdade, os brasileiros precisam entender dessa energia que é estar dentro da floresta, estar flutuando naqueles rios maravilhosos, conhecer as populações ribeirinhas, fazer uma imersão dentro das tribos, porque minha mãe desde pequenininha falava assim pra mim, Tati, você parece filha de índio. Filha, você parece filha de índio. Porque eu adorava ficar pelada, eu adorava ficar no mato, eu adorava pôr meu pé na terra e adorava animais, sempre gostei muito, muito dos animais. E eu ficava, na verdade, dentro daquele universo, quando eu ia, enfim, viajar, desde pequena, eu senti uma conexão quando eu era pequena. Chamado, né, Tati? E quando eu fui para a Amazônia, eu tive certeza desse chamado. Então eu falei, agora com a Wave, minha primeira viagem de imersão será sim a Amazônia. Por quê? Porque nós precisamos estar lá para entender o que é, para entender e valorizar essa floresta em pé. E nós temos esse projeto, então, que está sendo fomentado pelo Sebrae,
cuja missão é fazer com que empresárias percebam que a floresta pode ser rica em fontes de recursos naturais e ser lucrativa sem precisar devastá-la. Então, eu sei que você levanta essa bandeira, e quando nos conhecemos foi justamente por causa disso. Quando eu soube que a Núbia era manauara, num evento, eu cheguei para a Núbia e falei, Núbia, pelo amor de Deus, eu preciso de você nesse meu projeto. Por quê? Porque eu farei essa viagem. Eu levarei mulheres para lá. E quando eu soube que você já tinha feito milhões, eventos assim, de petit comité a 5.000 pessoas em Manaus, eu falei, meu Deus, o que é esta mulher? Olha a vida, olha o flow divino me trazendo pessoas para realizar esse grande feito, que eu tenho certeza que vai ser um grande feito. E a Núbia falou para mim, Tati, esse projeto é tão legal que vai faltar barco. É só uma intuição. Ah, só uma intuição. Que delícia. Mas, olha, o que falar sobre tudo isso, né? Primeiro, da conexão. Realmente, você tem razão quando você disse muito claramente que as pessoas não entendem o que elas têm a ver com a floresta, o que elas têm a ver com a Amazônia, com a Mata Atlântica, né? Com o Pantanal. Nosso ecossistema, né? E exatamente por ser um ecossistema, está tudo interligado. Quando a gente fala sistêmico, é exatamente isso. Está tudo conectado, tudo ligado. E as pessoas nessa rotina, nessa loucura, elas realmente não sabem qual é o papel dessas florestas, tanto da Amazônica quanto da Mata Atlântica. Elas não sabem qual é o papel delas no clima do planeta, o que ela tem a ver com a minha vida, por que eu tenho que preservar a floresta, porque gente, simplesmente a floresta é vida, tudo está dentro da floresta, né? E a floresta amazônica, ela tem um papel fundamental e é a última floresta tropical, né, do planeta. E o que a gente vai fazer quando a gente está diante de uma frase de efeito como essa? Qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é a nossa urgência diante de mudanças climáticas, que a gente já... Mudança climática, aí vem emergência climática, né? Crise climática, emergência. Agora a gente está vivendo a fase da emergência climática. O que é isso? A gente tem que acelerar nas medidas que vão possibilitar diminuir, né, essa pegada de carbono imensa. A gente tem que ir para uma economia de baixo carbono. Então, descarbonizar o planeta é uma cura. Primeiro a gente acaba com o planeta, agora a gente tem que descarbonizar, reconstruir. E eu acho importante compartilhar, provavelmente que as pessoas não sabem, é que o footprint, que é essa pegada de carbono, ela é individual, não é só empresarial. Não. Ela é contabilizada a sua pegada. Também. Que importante para as pessoas se conscientizarem, porque falam, não, mas eu trabalho numa empresa que tem essa preocupação. Ou, eu vivo num país, mas não... A gente já passou da época da preocupação. Agora é época de compromisso. Assumir o compromisso e cumprir. A gente pode falar de responsabilidade individual, responsabilidade coletiva, responsabilidade corporativa e responsabilidade governamental. Isso quer dizer que todos, absolutamente todos nós temos responsabilidades com o planeta. E isso não é só uma frase de efeito, não. Imagina, é você analisar mesmo o seu modo de vida e começar a fazer as pequenas mudanças em casa, na empresa que você trabalha, no bairro que você mora, na sua comunidade. E assim, nós vamos reverberando e quem sabe a gente atinge essa meta. Mas é da floresta que vem tudo, vem a chuva, vem o alimento, vem a lareira, tudo, absolutamente. Você sabe, Núbia, que eu sou de uma família também que eu considero muito avant-garde. E quando a gente era pequena, achava a nossa família um pouco estranha. Por quê? Porque meu pai se aposentou aos 50 anos e ele foi viver em busca do caminho espiritual, ele e minha mãe. Então, eles foram morar numa fazenda em Minas Gerais, chamada Figueira. Você já ouviu falar do Trigueirinho, do mestre Trigueirinho? O mestre Trigueirinho,
ele era um mestre espiritual, mas ele tinha os conceitos de sustentabilidade. Então era assim, nessas fazendas onde meus pais viviam, eles obviamente eram vegetarianos e obviamente eles tinham um respeito para com não só a natureza, com os animais, com o planeta, com tudo que envolvia. Não existia plástico lá. Mas quando eles recebiam doação de plástico, sabe o que eles faziam? Eles lavavam e reutilizavam, lavavam e reutilizavam. Isso eu estou te falando de 25 anos atrás. E eu ia os visitar e achava tudo muito estranho. Falava, o que esse povo está fazendo aqui? E eles tinham, assim, tudo que eles comiam era porque eles plantavam. E tudo que eles faziam, por exemplo, eles aceitavam animais de doação. Mas os animais não eram para usufruto do homem. A gente tinha que servir aos animais. Então tinha, por exemplo, eles receberam cavalos de doação, vacas de doação, então a gente tinha que escovar, a gente tinha que cuidar dos animais, mas de forma alguma usufruir dos benefícios que esse animal poderia nos trazer. Não era um animal de carga para trabalhar. Não, eles eram... Então eles queriam mostrar uma outra forma de conscientização para melhorar o planeta. E olha só, para ter banho quente, a gente tinha que esperar esquentar a água. E a gente não podia gastar água. Estou falando de 25 anos atrás. Então a gente colocava baldes embaixo do chuveiro e a água fria que caía era reutilizada para molhar as plantações ou molhar as árvores. Era uma imersão. E só hoje eu entendo quão para frente e avant-garde era esta comunidade. E meus pais já tinham esses valores, então eu cresço com esses valores. É muito legal. É muito. E eu pedi para os meus pais virem aqui e eles não querem, morrem de vergonha. Porque eu falei, pai e mãe, vocês já sabiam na essência de vocês o que ia acontecer agora. Essa urgência, essa preocupação. Se todos nós fizéssemos o nosso pouquinho, assim, ou guardar água, ou lavar o plástico, ou enfim... Coisas, né? Tudo. Meus pais também foram muito avant-gardes, uma coisa interessante, porque essa educação nunca vai sair de dentro de mim. Eu entendo quando essa urgência, eu entendo, porque eu assisti isso de perto. Eu ia passar Natal, Ano Novo com eles, o Ano Novo era meditando. Você viveu isso. Eu vivi, então da mesma forma como você viveu a Amazônia desde pequenininha. Então nosso projeto Imersão na Amazônia, logo em breve vai sair, com muita alegria e vai ser muito gostoso tirar esse projeto do papel ao seu lado. Obrigada. E me conta uma coisa, como está sendo sua experiência em escrever na Isto É? Nossa, bom, mais nova do que esse papel de escritora de artigos é realmente bem interessante, né? Mas a Isto É, o ano passado, fez um projeto novo, exatamente olhando esse movimento de mulheres, né? De empreendedorismo feminino, e resolveu, então, lançar uma editoria dedicada à mulher, que é a Isto É Mulher. A Isto É Mulher é um projeto da Isto É e dedicado às mulheres. E aí eu fui uma das mulheres convidadas para escrever no portal, né, online, sobre sustentabilidade, sobre a Amazônia, e patati, patatá. E aí eu fiz o primeiro artigo, foi sobre ESG, até a editora pediu para eu explicar o que era ESG, e nesse artigo, mas aí eu fui ao evento, era março, fez um ano agora, né? Era março, e comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E eu fui a um evento muito legal na casa da Isabela Borges, uma advogada, beijo, e da Marina. E elas fizeram um talks lá e convidaram várias mulheres, né? E levaram algumas pessoas para falar. E tinha lá uma advogada ativista maravilhosa, a Faida Belo, e um promotor de Brasília, Lei Maria da Penha. E eu vi aquela mulherada lá, bonita, elegante, falando de temas super importantes, muito sérios,
depoimentos incríveis de mulheres que, como a Oprah, superaram tudo para chegar até ali, né? E Isabela fez um jantar maravilhoso, um chefe de cozinha e música e tudo. E eu falei, gente, isso era um chá das 5. Isso é um antigo chá das 5. E aí eu resolvi escrever sobre esse evento específico, o que aquelas mulheres estavam ali fazendo, e fazendo mesmo uma alusão ao antigo chá das 5, em 1800 e antigamente, quando as mulheres se arrumavam, colocavam as suas melhores roupas para falar de marido e filhos, né, com suas amigas, e um salão de chá. Porque as mulheres era liberado apenas ser enfermeira, professora, profissões que eram femininas, que eram vistas como femininas, né? E aí eu escrevi sobre isso, e eu achei tão bacana, e aí resolvi me aprofundar. Então, eu escrevo também sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre a Amazônia, mas, acima de tudo, e aí aquele meu compromisso com a ODS 5, de trazer nos meus artigos bons exemplos, inspiração, propósito para as mulheres, para que elas se capacitem cada vez mais. Olha, desculpa, não é pretensão, mas é que eu procuro trazer essa questão da ODS 5 de maneira muito prática. Então, como é que a mulher se enxerga nessa pauta? Onde é que ela está? E aí eu trago outras mulheres que, de alguma forma, podem servir de inspiração para que essas mulheres também celebrem. Que lindo, Núbia. Vou fazer agora um bate-bola com você. Oba! Um sonho. Ai, um só? Posso ir no limite? Não, Sonhos. não, eu não tenho um sonho, eu tenho muitos sonhos. Sonho. Mas eu acho que o meu sonho, assim, mais coletivo, né? Não vou nem falar do sonho individual, porque esses são vitórias, assim, que a gente... Mas de um sonho coletivo. Eu espero que quando a gente entre no ano de 2030, as coisas já estejam bem mais evoluídas, sabe? Eu espero que tanto empresas, quanto governos, quanto indivíduos tenham finalmente assumido suas responsabilidades com essa economia de baixo carbono, com essa responsabilidade que a gente tem de deixar um planeta mais saudável para as futuras gerações. Então, esse é o meu sonho coletivo. Seu maior medo? Meu maior medo é de não atingir essas metas até 2030. Tá passando muito rápido, né? Porque, olha só, a gente está no 4,24, então temos só mais 6 anos. Porque a maioria das pessoas pensa assim, isso não vai me atingir. Claro que atinge. Olha, é só olhar para o clima. Qual é a estação que a gente está agora? Eu acho que é primavera, verão, outono. Outono, primavera em setembro. A gente está vivendo o outono. Outono com cara de outono, não. Tem dias que parece que você está no verão, tem dias que parece que você está no inverno. Não, tem os calores, mudanças climáticas, elas são visíveis e as pessoas, elas atribuem isso ao acaso. Não, não é o acaso. A temperatura aumentou. E não pode aumentar mais 2 graus, que senão acaba o planeta, né? Que loucura isso. As geleiras estão derretendo, os oceanos estão esquentando. Sim. O lixo está boiando no Pacífico. Aquelas ilhas de plástico boiando. Ou seja, o nosso impacto é muito grande. Então, o meu medo é viver um cenário de Mad Max, sabe? Esse é o seu maior medo. Esse é o meu maior medo. Um arrependimento. De não ter começado mais cedo. Ousadia para você é? Continuar a fazer o que eu estou fazendo. Você tem muita vontade de? Ai, Tati, eu tenho uma vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, mas não é possível. Então, a maturidade, né, me trouxe também a responsabilidade de
assumir só o que eu posso fazer. Então, é complicado, porque eu realmente queria fazer um monte de coisa, mas não posso, sou uma pessoa só. Sim. E aí, agora eu tenho que ter responsabilidade com as minhas escolhas. Então, é isso. Bárbara, vou te fazer um convite. Você sabe do meu projeto que eu fundei o movimento Share Lives. Sim. E é um movimento que eu gosto muito. Por quê? Porque logo em breve você vai conviver comigo e você vai vivenciar esse movimento em grande escala. Mas eu queria fazer com você aqui um convite para a gente fazer em pequena escala. Porque dessa forma também, através das mídias sociais, dos streamings, a gente consegue compartilhar e amplificar esse movimento. Então, tem aqui a vela da Wave, que é uma vela onde é uma vela que eu chamo de vela mãe. Cheiro maravilhoso. Maravilhoso. E aqui eu trago, olha, são 2 velinhas. Você enfinca essa proteção para não cair cera na sua mão. Assim, ó. Isso, do outro lado. Isso. 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 E como que funciona, Núbia? Qual que é o simbolismo desse movimento? Eu acendo a vela, essa daqui, na vela mãe. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Sei que eu não estou enxergando. Eu acendo aqui na vela mãe. E eu compartilho esta luz com você. Poder da criação, Tati. Olha só. E se multiplica a nossa luz. E dessa forma, para todas as nossas seguidoras que estão nos assistindo, eu quero compartilhar a luz da Núbia com todas vocês. Essa mulher altruísta, iluminada, generosa. Núbia, muito obrigada por vir aqui, compartilhar a sua luz conosco, seu conhecimento, suas experiências, sua sabedoria. Nós sairemos daqui, todas nós, enriquecidas com tanta coisa legal que você compartilhou. Muito obrigada. Tati, essa luz, a minha luz é reflexo da sua luz. Ok. A sua luz ilumina, me ilumina, eu ilumino você. E isso só prova que esse movimento... Olha como fica mais forte. Pois é, você vendo? Olha só, Mais forte. quando a gente se junta, né? A chama A gente é capaz de iluminar o mundo, né? Sim. Então somos nós iluminando uma a outra, iluminando tudo no nosso entorno, à nossa volta. E é isso, Luísa, amiga. Luísa, amiga, obrigada, muito obrigada.